Leitura da noite. Romanos 5, que diz assim: a justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguns morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, observe a palavra que na leitura passada falou que Abraão foi justificado pela fé. Aqui ele está se referindo à justificação pela fé e pela paz com Deus. Quando você está com Deus, quando você é obediente, você tem paz. Olha só o que ele diz assim, que sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essa esperança que temos, e sabemos que Cristo voltará pela segunda vez para buscar um povo que está firme, que está alicerçado, que está seguindo os seus mandamentos em obediência, em perseverança. E ele diz mais, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu por nós ímpios, pelos nossos pecados. Quando aproximava-se a hora da prisão de Cristo, ele suou gota de sangue. Era a dor que ele estava sentindo antes mesmo de ser crucificado pelos nossos pecados, pelo meu e pelos seus pecados. E ele morreu para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida plena só em Cristo. Não existe segunda via, terceira via. É só Cristo. A salvação é através de Cristo Jesus. E ele diz mais, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós. E ele sabia que nós éramos pecadores, que nós somos pecadores em busca da salvação. Porque é uma luta constante, todos os dias, todo minuto, porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor querendo nos estragar. Mas nós temos o leão da tribo de Judá, que cuida, que vela, que nos protege e nos guarda. Mas para isso nós temos que ter obediência. Obedecer ao Senhor. Seguir os mandamentos. Ele diz assim, logo muito
Mas agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. Ele derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. Antes mesmo, na prisão, quando colocaram aquela coroa de espinho, ali ele já começou a derramar o seu sangue por nós, pelos nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados, foi um peso muito grande que ele carregou. Não foi só o da cruz, mas o dos nossos pecados. E ele diz mais: porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só, ele sabia que nós éramos inimigos dele, mas o Deus entregou seu filho para que nós pudéssemos ter vida. Nós fomos reconciliados e salvo pela vida de Cristo. Quando ele subiu ali carregando aquela cruz. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual alcançamos a reconciliação em Cristo Jesus. E ele diz bem aqui, ó, morreu pelos ímpios. A morte e a ressurreição de Jesus abriram o caminho para o avivamento da comunhão com Deus. A transgressão de Adão trouxe a morte, que reinou sobre toda a humanidade até Jesus morrer pela salvação dos pecadores. Esse princípio fundamental nos lembra de que o avivamento não pode ocorrer sem Jesus, e tudo que ele fez, sacrificou e proporcionou àqueles que creem nele. A fé é essencial para a apropriação dessas verdades, as quais, uma vez aplicada, possibilitam que a transformação espiritual se realize. É pela fé. A nossa salvação é essencial à nossa fé. Porque ele diz assim, a fé é essencial para a apropriação dessas verdades. Jesus não morreu em vão. Ele não sofreu tudo aquilo na cruz em vão. E ele diz mais, cada um de nós é responsável. Deus não me penalizará pelo pecado de Adão. Ele não penalizará Adão por causa do meu pecado, mas penalizará cada um de nós em razão do nosso próprio pecado. Quem escreveu esse texto foi Leonardo Ravenhill. Olha só, nós seremos responsáveis, julgado pelos nossos próprios pecados. Medita nessa palavra. Tire o dízimo do seu tempo para ler a Bíblia, para conhecer mais desse Deus que morreu por ti, que derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Quando esta matéria estiver debaixo do chão que se apodrecer, mas o nosso espírito sobe. A nossa alma vai descansar no paraíso. Para isso, tu tem que dar um passo para Cristo, aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque a salvação só é através de Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, te dê uma boa noite de sono e que tu venhas meditar na palavra do Senhor. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos. Eu não posso ir, mas uso as minhas redes sociais para levar a semente do Evangelho, para semear, porque Jesus diz, ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Aquele que crê será salvo e batizado. É pela fé. A salvação vem pela fé e obediência em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.